dia a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Quanto tempo, né? A gente não perdemos aí o nosso contato físico, mas o contato interno ele continua aqui e a gente continua aí na torcida aí para vocês, tá? Então, olha só. Fechando aí então, né, a terceira parte do nosso sistema excretor. Vocês viram que nós estudamos lá no início as excretas, falei da amônia, falei da ureia, falei para vocês da função de eliminar os resíduos, falei da osmorregulação. Depois nós fomos para a segunda parte da aula, que eu gravei para vocês. Falamos lá dos mecanismos de osmorregulação, de um peixe ósseo, de um tubarão, falei alguma coisa das tartarugas marinhas. E nós vamos agora então para finalizar a terceira parte da aula, falando aí do sistema urinário humano, né? Vamos pegar como referência o sistema urinário humano. Olha, o sistema urinário, vamos tentar imaginar, é como se fosse uma parte do sistema excretor. Porque quando eu falo sistema excretor, ele é uma coisa mais abrangente, aí ele vai ter que abranger os órgãos excretores, os pulmões, que excretam CO2, a pele, que excreta ureia, os rins, que excretam ureia. Quando eu coloco aqui o nosso sistema urinário, basicamente o que nós vamos falar aqui, né, é de um órgão excretor apenas, que são os rins. Nós vamos falar aqui os componentes que formam esse sistema urinário. Então, para não criar uma confusão na cabeça de vocês, é como se esse sistema urinário fosse uma parte do sistema excretor. Exatamente a terceira parte da nossa aula. Não sou bom em desenho, vocês sabem muito bem disso, mas prefiro colocar desenhos do que esquemas. Representei aqui alguns componentes importantes do nosso sistema excretor. Nosso sistema urinário, perdão, né? Ele é constituído aí por dois rins. Então, nós temos aí dois rins, que tem mais ou menos um formato de um feijão, e sabemos que os rins vão apresentar funções extremamente importantes, né? Quais são as funções? Os rins vão filtrar o plasma. Lembre-se que o sangue tem a parte líquida, né? E a parte líquida do sangue nós chamamos de plasma. Os rins vão filtrar esse plasma. Para que o rim filtra o plasma? Exatamente para retirar dele a ureia que está presente ali, que é a principal excreta nitrogenada que nós eliminamos. As células vão produzindo, essa ureia vai sendo liberada na corrente sanguínea, e se os rins filtram esse plasma, a finalidade é exatamente essa, de tirar os resíduos tóxicos, de retirar essa ureia do nosso organismo. Os rins são responsáveis pela formação da urina. À medida que eles vão filtrando o plasma, eles vão produzindo a urina. Lembre-se que os rins produzem um importante hormônio, a eritropoetina, que nós já falamos aqui em sala, nas nossas aulas remotas aí. Vocês já sabem muito bem para que serve a eritropoetina. À medida então que os rins vão filtrando o plasma e produzindo a urina, esse processo de filtração é contínuo, a produção de urina é contínua. Saindo de cada rim, vamos encontrar esses canais aqui, ó, que são chamados de ureteres. E qual a função desses ureteres? Eles vão conduzir a urina até a bexiga. Então, os ureteres conduzem a urina até a bexiga. E a bexiga, basicamente, a única função dela, qual que é? A função de armazenar a urina. Então, a bexiga, basicamente, armazena a urina. Lembre-se aqui, ó, que no interior da bexiga tem um tecido revestindo aqui, um tecido epitelial, que nós falamos aqui que é um tecido epitelial de transição, um epitélio de transição. Quando a bexiga está mais vazia, as células ficam com um aspecto mais cúbico, é um epitélio estratificado, e que a morfologia das células varia
conforme o estado da bexiga, se a bexiga está mais cheia, se a bexiga está mais vazia. Então, quando a bexiga está vazia, tem pouca urina aqui, esse epitélio aqui, ó, as células ficam com uma aparência cúbica. Quando a bexiga vai se enchendo, né, vai enchendo de urina, vai criando uma pressão dentro da bexiga, as células então vão se achatando. Então elas ficam com uma aparência de células pavimentosas. Por isso que o tecido epitelial que reveste o interior da bexiga, ele recebe essa denominação, epitélio de transição, tecido epitelial de transição. Só relembrando que nós já falamos isso, ou seja, a morfologia das células vai variar. Se a bexiga está vazia, as células com aparência mais globosa, puxando mais para o cúbico. Se a bexiga está mais cheia, as células ficam com aparência mais de pavimentosas, né? E saindo da bexiga, vamos encontrar esse canal aqui, ó, que é a uretra. E a uretra tem por função conduzir a urina para o meio externo. Então, a uretra conduz a urina para o meio externo. No homem, a uretra também é um componente do sistema reprodutor, já que no homem, a uretra também conduz o sêmen para o meio externo. Então, no homem, a uretra é um órgão do sistema urinário e também do sistema reprodutor, é um órgão comum a dois sistemas. Mas na mulher, a uretra só conduz a urina. Então, na mulher, ela é um órgão exclusivo do sistema urinário. Sabemos que infecções urinárias são mais frequentes em mulheres do que em homens. Um dos motivos é que a uretra da mulher ela é mais curta que a uretra do homem. No homem, boa parte da uretra percorre o interior do pênis. Então, a uretra do homem é pelo menos aí 10, 12, 15 centímetros maior que a da mulher. Então, como a uretra da mulher é uma uretra mais curtinha, um canalzinho mais curtinho que vai conduzir a urina para o meio externo, é mais fácil, então, bactérias colonizar aqui as vias urinárias da mulher. Por isso que o risco de infecção urinária, por isso que a frequência de infecções urinárias na mulher é maior do que a do homem. E sem contar também a aproximação da vagina com o ânus, que também é um outro fator que aumenta um pouco esse risco. Mas um dos motivos é exatamente no tamanho da uretra, que na mulher a uretra é mais curtinha. Com relação aos nossos rins, eles vão filtrar o plasma, a parte líquida do sangue. Os nossos rins são formados por unidades filtradoras chamadas de néfrons. Então, os rins são formados por unidades filtradoras chamadas de néfrons. São esses néfrons que, agindo em conjunto, vão promover a filtração do plasma. E em cada rim tem cerca de 1 milhão de néfrons, que atuando em conjunto em cada rim, 1 milhão de néfrons em cada rim, vão então promover a filtração desse plasma para retirar os resíduos tóxicos que estão presentes na corrente sanguínea, mas para retirar principalmente a ureia, para que ela seja eliminada juntamente com a urina, né? O néfron, 1 milhão deles em cada rim, eles apresentam algumas partes aí que infelizmente vocês têm que saber. Essa parte do néfron aqui, ó, lembrando a boca de um funil, vocês vão entender daqui a pouco para que serve essa boca de um funil aqui. Essa daqui, ó, não é a que está em vermelho, tá? Vermelho é outra coisa, que eu representei aqui pelo número 1. Essa parte aqui, ela é chamada de cápsula de Bowman. Vocês vão ver daqui a pouco a importância dessa cápsula de Bowman. Logo depois da cápsula de Bowman,
vem essa parte do néfron aqui, ó. Eu tentei fazer o desenho aqui, dando a ideia de que ela está retorcida. Então, essa parte ela é toda retorcida. Por isso que nós vamos chamá-la de túbulo contorcido proximal. Se ela é retorcida, isso aumenta a sua área, né? E vocês vão entender a importância disso. Toda essa parte do néfron aqui, ó. Toda essa parte dele aqui, ó, que eu representei pelo número 3, ela é chamada de alça de Henle. Alça de Henle. Logo depois dela, vem essa parte aqui, que eu coloquei ela assim também, para tentar mostrar para vocês que ela também está retorcida, toda retorcida, que é o chamado túbulo contorcido distal. O ADH, o hormônio antidiurético, que nós já falamos dele na aula de sistema endócrino, ele vai atuar aqui, ó, principalmente nesse túbulo distal. Daqui a pouco eu vou frisar isso com vocês. Essa parte que eu representei pelo número 5 aqui, ó, é o chamado tubo coletor. O tubo coletor não faz parte do néfron. Na verdade, vários néfrons desembocam-se em um único tubo coletor. Então o néfron ele termina aqui, ó, no túbulo distal. Então vamos imaginar que eu tenha outro néfron aqui, ó. Ele vem, faz isso e termina no tubo coletor. Vamos imaginar que tem outro néfron do lado de cá, ele vem, termina no tubo coletor. Então o tubo coletor não faz parte do néfron. Vários néfrons terminam em um único tubo coletor. E aqui dentro da cápsula de Bowman, vocês vão entender isso também, vamos encontrar uma estrutura vascular, tá? Nariz coçou um pouquinho aqui, estou com alergia. Uma estrutura vascular chamada de glomérulo. O glomérulo é uma estrutura vascular. Está levando sangue que vai ser filtrado pelo néfron. Ele também não faz parte do néfron. Ele está levando sangue que vai sofrer, que vai ser filtrado por esse néfron. E eu esqueci de mostrar isso aqui para vocês, mas em volta de todo o néfron, envolvendo todo o néfron, o tubo coletor também, existe uma rede de capilares. Então, existe uma rede de capilares que envolve todo o néfron. E vocês vão entender por que existe uma rede de capilares envolvendo o néfron, envolvendo o tubo coletor. Tá? Vamos imaginar aqui, então, para vocês entenderem isso melhor, a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenho aqui um vaso sanguíneo, isso aqui seja o vaso sanguíneo, em que ele está levando o sangue que vai ser filtrado pelo rim. Esse vaso sanguíneo é uma artéria. A artéria sai do coração, e leva sangue para os órgãos, com alto teor de oxigênio. E as veias saem dos órgãos e leva sangue para o coração, com alto teor de CO2. Então isso aqui é uma artéria, chamada de artéria renal. Então, ela está levando sangue para os rins, com alto teor de oxigênio. Só que nesse sangue aqui, ó, também tem uma grande quantidade de ureia. Porque se essa artéria está levando sangue para os rins, esse sangue vai ter que ser filtrado ali pelo rim. Então, tem uma grande quantidade de ureia aqui. Quando essa artéria, vamos imaginar assim, tá? Entra no rim, o que acontece com essa artéria? Ela começa a se ramificar. Tenta enxergar esses tracinhos aqui como sendo isso. Então, ela se ramifica, formando, dentro do rim,
uma rede de minúsculos vasos sanguíneos. Então, ela vai entrando no rim e se ramificando, formando ali dentro do rim uma rede de minúsculos vasos sanguíneos. Tenta entender por quê. Você tem 1 milhão de néfrons ali dentro. Como é que a artéria renal sozinha vai distribuir esse sangue para os néfrons filtrá-lo? Então ela vai se ramificando, formando uma rede de minúsculos vasos sanguíneos. Então tenta enxergar. Cada vasinho sanguíneo desse que se forma lá dentro do rim leva uma parte desse sangue que vai ser filtrado por cada néfron. São 1 milhão de néfrons. Então cada vasinho sanguíneo leva uma parcela, uma parte do sangue que vai ser filtrado por cada néfron. E aí que eu quero que vocês entendam. Vamos imaginar que esse daqui agora, ó, tá aqui a artéria formando os vasinhos sanguíneos lá dentro. Ó. Aqui estão os vasinhos sanguíneos lá dentro do rim. Então vamos imaginar que aqui agora seja o vasinho sanguíneo. Então esse vasinho sanguíneo aqui, ó, vai levar o sangue que vai ser filtrado por um néfron. Então o que vai acontecer? Ele está levando o sangue que vai ser filtrado por um néfron. Aí ele vem, tá o vasinho sanguíneo aqui, está cheio de ureia aqui dentro, o sangue aqui tem muita ureia. Ele vai e entra na cápsula de Bowman. Quando ele entra na cápsula de Bowman, ele dá um tanto de voltas lá dentro. Dá um tanto de voltas e depois sai, formando lá dentro da cápsula de Bowman uma estrutura vascular que eu representei pelo número 6 e que eu vou chamá-la de glomérulo. Então tenta imaginar, vou até tomar o resto da água aqui para vocês visualizarem isso melhor. Água é bom para a saúde. Então vamos imaginar que isso daqui, ó, seja a cápsula de Bowman. Aí o que acontece? O vasinho sanguíneo vem, olha ele chegando, entra na cápsula de Bowman. Você já imaginou se ele entrasse na cápsula de Bowman, desse só uma volta lá dentro e saísse? A área de contato com a cápsula de Bowman seria pequena. Mas percebam, ele entra, dá um tanto de voltas lá dentro, um tanto de voltas, e depois sai. Se ele dá um tanto de voltas lá dentro, a área de contato aqui com o interior vai ser o quê? Maior. Concorda comigo? É o que acontece aqui, ó. O vasinho sanguíneo entra, dá um tanto de voltas lá dentro, um tanto de voltas e depois sai, formando o glomérulo lá dentro. Isso aqui é o glomérulo, uma estrutura vascular. Se ele entra, dá uma voltinha só e sai, a área de contato é muito pequena. Então tem que ter uma área de contato grande. E aí você vai entender por quê. A filtração é a passagem do plasma, do glomérulo para dentro da cápsula de Bowman. A filtração é quando o plasma sai do glomérulo, porque o glomérulo é uma estrutura vascular, sai do glomérulo e passa para dentro da cápsula de Bowman. Então volta, o sangue está vindo aqui ao vaso sanguíneo, aqui é o vaso sanguíneo. Aí ele entrou na cápsula de Bowman. Quando ele entra, dá um tanto de voltas lá dentro, para aumentar a área de contato, formando quem? O glomérulo. Só que depois o vasinho sanguíneo sai. Então o que é a filtração? É quando o plasma sai daqui do glomérulo, do número 6, e entra na boca do funil. Entra
vai lá para dentro da cápsula de Bowman. Então, ele vai saindo do glomérulo e vai entrando na cápsula de Bowman. Isso é que é a filtração. É o plasma passando do glomérulo para dentro da cápsula de Bowman. E essa filtração se dá por diferença de pressão, que a pressão dentro do glomérulo é maior do que dentro da cápsula de Bowman. Aí, por diferença de pressão, o plasma, parte dele, vai saindo aqui do glomérulo e passando para dentro da cápsula de Bowman. Por isso que é bom o glomérulo, né, o vaso sanguíneo, dar um tanto de voltas lá dentro para aumentar a área de contato. Esse plasma que sofreu filtração, vou repetir pela terceira vez, filtração, filtrar o plasma, é ele passar do glomérulo para dentro da cápsula de Bowman. Esse plasma que sofreu filtração, ele é chamado agora de filtrado. Então, se estiver estudando lá sistema urinário, apareceu o termo. O filtrado. O que é o filtrado? É o plasma que sofreu filtração, que saiu do glomérulo e foi para dentro da cápsula de Bowman. Aí você chama ele de filtrado. Tenta enxergar. Esse filtrado vai percorrer todo o interior do néfron. Vai passar por cada parte do néfron, até chegar aqui, ó, no tubo coletor. O néfron é uma estrutura longa. Então, o filtrado vai passar por todo o interior do néfron até chegar aqui no tubo coletor. O que nós vamos encontrar nesse filtrado? Primeiramente, uma grande quantidade de água. O filtrado tem uma grande quantidade de água, até porque a água é o principal componente do plasma. Nesse filtrado, encontramos glicose. Tem glicose nesse filtrado. Proteínas não, porque proteínas são moléculas muito grandes para passarem do glomérulo para dentro da cápsula de Bowman, mas glicose passa. O que nós vamos encontrar nesse filtrado? Ureia. Que qual que é a finalidade da filtração, né, gente? É exatamente retirar a ureia do plasma. Ela é solúvel em água, então eu tenho que retirá-la. E vamos encontrar minerais. Ficou meio apagadinho aqui, ó, mas aqui é o sódio, o íon sódio, o potássio, o Cl-. Então, volta a enxergar. O filtrado contendo água, glicose, minerais, ureia, vai percorrer todo o interior do néfron até chegar aqui no número 5, que é o tubo coletor. O néfron é rodeado por uma rede de capilares, que eu esqueci de representar aqui para vocês, mas imagine que tem cheio de capilares envolvendo o néfron. Você já sabe o que são os capilares, são vasos sanguíneos muito fininhos. Aí o que vai acontecer então? Boa parte da água que está presente no filtrado, o néfron vai reabsorver essa água. Então essa água vai sofrer o quê? Reabsorção. Lembre-se que diariamente os nossos néfrons filtram centenas de plasma. 200 litros de água ou mais passam pelo nosso néfron. E a gente só produz, pelos nossos néfrons, e a gente só produz 2,5 litros de urina por dia. Então significa que a maior parte da água presente no filtrado, essa água vai sofrer reabsorção. Mais ou menos 99% da água presente nesse filtrado, ela é reabsorvida. Ela sofre reabsorção, ela volta para a corrente sanguínea. Por isso que o néfron é todo envolvido por uma rede de capilares. São esses capilares que vão
realizar essa reabsorção. E a água, à medida que ela vai passando pelo interior do néfron, ela é reabsorvida principalmente aqui, ó. A maior parte da água é reabsorvida aqui, na alça de Henle. Então, aqui que se reabsorve a água, ela vai para dentro dos capilares, ela volta para a corrente sanguínea. Quando o filtrado chega aqui, no número 4, que é o túbulo contorcido distal, o ADH atua aqui, ó, só em 4, para aumentar a reabsorção de água. E atua também em 5, no tubo coletor, para aumentar a reabsorção de água. Então, o ADH aumenta a reabsorção de água, mas a maior parte da água é reabsorvida nessa parte do néfron aqui, ó, na alça de Henle. O ADH não atua aqui. Então, a água que é reabsorvida aqui não depende do ADH. O ADH só aumenta a reabsorção da água aqui, ó, no túbulo distal, principalmente aqui, tem receptores aqui, ó, e no tubo coletor, mas principalmente em 4. Então, à medida em que esse filtrado vai percorrendo o interior do néfron, ele vai ficando mais concentrado, concorda comigo? Porque a água vai sendo reabsorvida, 99% da água é reabsorvida. O que acontece com a glicose? A glicose presente no filtrado, 100% dela é reabsorvida. Não é normal se encontrar glicose na urina. Porque você está fazendo tudo isso para no final aqui do tubo coletor, já está saindo a urina. Aqui no final dele, a urina já está prontinha para sair. E não é normal encontrar glicose na urina, a não ser que você seja um diabético. Então significa que 100% da glicose presente na urina vai ser reabsorvida pelo néfron. E essa glicose é reabsorvida logo aqui no início, ó, do néfron, no túbulo proximal, no túbulo contorcido proximal. Ela é reabsorvida aqui, ó, para o transporte ativo, com gasto de energia. Agora imagine se o cara é diabético, a taxa de glicose na corrente sanguínea dele está muito alta, o que vai acontecer com a quantidade de glicose presente no filtrado? Aí passa a ter muita glicose no filtrado. Aí o néfron não consegue reabsorver toda a glicose aqui. Aí ele não consegue reabsorver toda a glicose, porque tem muita glicose. Aí quando sai daqui o filtrado, não tem mais reabsorção de glicose. Então o que acontece com esse cara? Ele começa então a eliminar glicose na urina. O diabético costuma eliminar glicose na urina, porque tem tanta glicose no filtrado que o néfron dele não consegue reabsorver toda a glicose, e ela só é reabsorvida aqui, ó, no iníciozinho dele, no túbulo proximal. Aí ele passa a ter glicose na urina. Tem mães que desconfiam, né? Troca a fralda da criança à noite, quando ela vai de manhã, tem formigas na fralda. Tem pessoas que às vezes fazem xixi à noite, não dá descarga, quando chega de manhã tem formigas andando no vaso sanitário. Pode ser um indício de diabetes. Agora, o filtrado tem uma grande quantidade de ureia. E aí? A finalidade não é eliminar essa ureia? Será que seria vantajoso o néfron reabsorver essa ureia e devolver essa ureia para a corrente sanguínea? Claro que não. Então, coloquei aqui negativo aqui, porque a ureia praticamente não é reabsorvida. Até reabsorve um pouquinho, mas qual que é a finalidade do néfron? Reter a ureia no seu interior, para que ela seja eliminada aqui, ó, juntamente com a urina. E os minerais? O que vai acontecer? Os minerais que estão presentes no filtrado, o que vai acontecer com eles? A gente reabsorve mais sódio e mais cloro. Então, o nosso néfron reabsorve mais sódio e mais cloro.
e elimina mais potássio. Então, os minerais são reabsorvidos aqui, ó, nessa parte da alça de Henle, a parte descendente da alça de Henle. Então, nessa parte aqui, ó, se reabsorve mais sódio e menos cloro. E se reabsorve menos potássio. A aldosterona atua então aqui, ó. A aldosterona regula os níveis de sódio, potássio e cloro no nosso corpo. Então, quando a aldosterona atua nessa parte do néfron aqui, ó, na alça de Henle aqui, ó, na parte descendente, ela aumenta, a reabsorção de sódio. Como ele tem carga positiva, ele atrai com ele o cloro e diminui a reabsorção de potássio. Então, na urina, vai ter sódio, vai ter potássio e vai ter cloro, mas a concentração de potássio na urina é maior. Porque a aldosterona, ao atuar aqui, ó, nessa parte do néfron, na parte descendente da alça, aumenta a reabsorção de sódio. O sódio, como tem carga positiva, atrai o cloro com ele e diminui a reabsorção do potássio. Então, o ADH, o hormônio antidiurético, atua em 4, que é o túbulo distal, aumentando a reabsorção de água. E atua um pouquinho também no 5. E a aldosterona atua aqui, ó, nessa parte da alça de Henle, aumentando a reabsorção de sódio e de cloro e diminuindo a reabsorção de potássio. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Aumenta a reabsorção de sódio, junto aumenta a reabsorção de cloro e diminui a reabsorção de potássio. O néfron, então, vamos acompanhar de novo. Esse filtrado vai passando aqui. Passou aqui, a glicose é reabsorvida. Toda, a não ser que você seja diabético. Passou aqui, uma grande quantidade de água é reabsorvida. Minerais são reabsorvidos. Chegou aqui, mais água é reabsorvida. ADH. Chegou no tubo coletor, mais água é reabsorvida. Só que o tubo coletor recebe filtrado de outros néfrons. Por isso que o ADH atua aqui. Aí quando chega aqui, a urina então está prontinha para ser eliminada para o meio externo. 1 milhão de néfrons fazendo isso, no fim de um dia, o tubo coletor vai produzir aí 2 litros e meio de urina. Já foi pergunta de prova. Em qual parte do néfron o filtrado tem uma composição mais parecida com a da urina? Em qual parte do néfron o filtrado tem uma composição mais parecida com a da urina? Aí chega na hora da prova, o menino marca. O 5, tubo coletor. Não, tubo coletor não faz parte do néfron. O néfron termina aqui, ó, no número 4. Então é aqui no número 4, no final do néfron, que é o túbulo contorcido distal, que o filtrado tem uma composição mais parecida com a da urina. Concentração de ureia está alta, não tem glicose mais, já reduziu o nível de sódio, já tem menos água. Aí chega aqui o ADH atua, aumentando ainda mais a reabsorção de água, deixando ele ainda mais concentrado. Aí ele cai no tubo coletor. Aí o que tem aqui no tubo coletor? Já tem água, ainda tem água, tem ureia, não tem glicose, menos sódio, menos cloro, tem potássio. Aí o ADH ainda reabsorve, mas estimula a reabsorção de mais água. Aí quando chega aqui está prontinha a urina. Aí o que vai ter nessa urina? Vai ter água, mas 99% da água foi reabsorvida. Não vai ter glicose, porque 100% dela foi reabsorvido. Vai ter ureia, muita ureia, porque
Ureia é muito pouco reabsorvida. O néfron tem que reter a ureia para a ureia ser eliminada. E no filtrado, a quantidade de potássio vai ser maior do que a de cloro e a de sódio. Motivos, nós já explicamos por quê. 1 milhão de néfrons em cada rim fazendo isso, produzindo a urina vai cair aqui nos ureteres, que vai levá-la para a bexiga, e a uretra vai então eliminar a urina para o meio externo. E aquele cheiro característico da urina se deve à presença da ureia. Claro? Espero que tenha ficado claro para vocês. No nosso próximo encontro aí de terça-feira, eu vou pôr esse slide aí de novo. Aí é só para responder dúvidas, aí é para tirar as dúvidas. Ok? Grande abraço para vocês. Tudo de bom, bom fim de semana. Não deixe de aproveitar o final de semana com a sua família.